Olá, ótima tarde para você ligado na nossa página no Facebook, no Twitter do Sindicato dos Energéticos do Estado de São Paulo, Sinergia CUT. Começa mais uma edição do Panorama Energético, que depois vai também para o YouTube. E mais uma vez aqui conosco para discutir as coisas do setor energético, o Wilson Marques de Almeida. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, Elias? Muito boa tarde, Elias. Muito boa tarde às companheiras e os companheiros que nos acompanham aqui no nosso panorama do setor de energia elétrica. Hoje, excepcionalmente, estamos aqui num espaço cedido, aqui no escritório da deputada Márcia Lia, aqui na cidade de Araraquara, que vai nos receber hoje, está nos recebendo nesse momento e cedeu esse espaço para a gente falar sobre o setor elétrico. Então vamos falar aqui, e a grande notícia, eu acho que nós vamos dedicar uma boa parte de tempo da nossa conversa para falar a respeito disso, é que o governo do estado de São Paulo autorizou a elaboração de estudos que vão avaliar a viabilidade da desestatização da Sabesp e da EMAI. EMAI, que é a Empresa Metropolitana de Águas e Energia. O governador Tarcísio de Freitas anunciou a medida na última terça-feira, após a 15ª reunião conjunta ordinária do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas e do Conselho Diretor do Programa de Desestatização, que é presidido pelo vice-governador Felício Ramute. Sabesp é uma sociedade de capital aberto, e o estado de São Paulo é detentor de 50,3% do capital social da empresa. Deixa eu pegar aqui dados a respeito. A EMAI também é uma sociedade anônima de capital aberto, controlada pelo governo do estado e que atua no setor de geração de energia hidrelétrica, além da operação do Canal Pinheiros e de reservatórios localizados na Grande São Paulo. Bem, até noticiar aí, não vai ser o nosso alvo, mas para que todo mundo fique bem informado, o governo do estado de São Paulo também está com a intenção, vejam só, eles querem privatizar as linhas do trem metropolitano. Vai ver de uma linha para um, ver de uma linha para outro, até que vai chegar o dia que a CPTM será extinta. Eu acho, Wilson, você vai falar, lógico, da questão da EMAI, e deve falar, mas eu acho que a gente tem que recordar também os efeitos que a privatização, os efeitos provocados no setor elétrico no estado de São Paulo. Perda de empregos, precarização do serviço, prejuízo ao consumidor, porque o governador fica falando aí sobre a questão da EMAI e da Sabesp como se fosse uma grande dádiva, como se fosse algo, uma medida espetacular, maravilhosa, e não é bem assim, né, Wilson? Bem, Elias, o que nós estamos assistindo hoje no estado de São Paulo é retomada com bastante empenho o processo de privatização que nós tivemos no estado de São Paulo até os anos de 2000, 2005, 2006, até 2008, quando nós tivemos a última parte da CESP privatizada, que foi a venda das hidrelétricas de Ilha Solteira e Jupiá, e depois completado com a venda da hidrelétrica de Porto Primavera. E nós, a EMAI, para que nós do setor nos recordemos, a EMAI, Empresa Metropolitana de Água e Energia, ela é uma empresa que foi cindida da Eletropaulo. Nós tínhamos no estado de São Paulo 3 grandes empresas controladas pelo governo do estado, a CPFL, uma grande distribuidora de energia elétrica que distribui a região de Bauru, Ribeirão Preto, Araraquara, que é atendido pela CPFL. E essa empresa, seu capital social na época pertencia à CESP, e a CESP vendeu a CPFL em 1997 para o Grupo Votorantim, junto com o Bradesco e a Camargo Corrêa,
E agora, no final aí em 2014, 2015, esse grupo vendeu para a CPFL para os chineses da State Grid. Então, hoje, os chineses são donos da CPFL. Havia uma intenção inicial de fatiar a CPFL, mas acabou se vendendo a CPFL em uma única empresa. A CESP era outra grande empresa, que era uma empresa de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Ela foi dividida em 5 empresas no estado de São Paulo, né, uma de transmissão, uma de distribuição e 3 de geração de energia elétrica, e essas empresas foram privatizadas. Então, hoje, todas aquelas empresas que eram oriundas da CESP estão privatizadas, exceto as hidrelétricas de Jaguari e Paraibuna, que são hidrelétricas que, além de gerar eletricidade, ela é responsável pelo fornecimento de água potável para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Por isso, a dificuldade de discutir a transmissão dessas duas hidrelétricas, Paraibuna e Jaguari, para a iniciativa privada. E a Eletropaulo era uma grande empresa de também geração, transmissão e distribuição. Ela foi dividida em 4 grandes empresas, 2 de distribuição, a Eletropaulo Metropolitana e a Bandeirante Energia, e uma de transmissão, a empresa paulista de transmissão de energia elétrica, que posteriormente foi fundida com a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, que era oriunda da cisão da CESP, e virou hoje a CETEP, que nós temos hoje, a ISA-CETEP. E a parte de geração da Eletropaulo, ela ficou construída como uma empresa metropolitana de água e energia. Ela é uma empresa que tem um parque de geração hidráulica localizado no Rio Pinheiro, e é um parque de geração muito modesto, muito pequeno, né? Mas a empresa metropolitana de água e energia, ela tem uma particularidade na cidade de São Paulo, que ela não é uma empresa só de geração de eletricidade. Ela é uma empresa de controle da vazão dos rios Tietê e do rio Pinheiro. Então, ela controla o fluxo desses 2 rios e controla, inclusive, o armazenamento de água nas grandes represas Guarapiranga e Billings, né, que fornece água para a região metropolitana de São Paulo. Então, já houve vários estudos de como tratar a EMAI. Em alguns momentos, inclusive, houve proposta do governo do PSDB de transferir o controle da EMAI para a Sabesp, visto que a EMAI ela tem essa função também de controle do fluxo hídrico na capital do estado, na cidade de São Paulo. Porém, não avançou essa incorporação da EMAI pela Sabesp, e agora esse novo governo, né, o governo de origem no governo, na mesma política do governo federal que felizmente passou, felizmente foi substituído, e agora retoma esse processo essa necessidade na visão deles, da política deles, de quanto menor Estado, melhor. É o Estado, a política do Estado mínimo, a política de que estuda quem pode pagar, vai no médico quem pode pagar, tem segurança quem pode pagar. Então, com essa política de Estado mínimo, retoma o processo de privatização e, coincidentemente, no mesmo ambiente, coloca para debater a privatização da Sabesp e também da EMAI. Então, foi aberto o edital de licitação para contratar as consultorias para fazer a modelagem. Aprovado pela Assembleia Legislativa já está. A Lei 9361, ela foi aprovada no dia 26 de junho de 1996. Então, o governo do Estado tem a autorização legislativa para fazer a privatização. Agora, o que está acontecendo é a contratação de uma empresa para fazer a modelagem de como vender essa empresa, né?
Há algumas especulações de usar o mesmo método que foi usado para a Eletrobras, que é a capitalização através de venda pulverizada de ação, diferente da política das demais privatizações que nós tivemos no estado de São Paulo, que os processos de privatização anterior vendia o controle acionário, ou seja, vendia um volume de ações, quem comprava aquele volume de ações era o dono, o proprietário da empresa. Então, vamos enfrentar isso no estado de São Paulo. Sabemos, nós do setor elétrico, sabemos quais são as dificuldades, ainda hoje enfrentamos muitas dificuldades nas negociações coletivas. A categoria eletricitária praticamente foi substituída, foi uma série de programas de saída incentivada, foi uma série de programas de incentivos à aposentadoria, que houve uma redução de mão de obra e uma terceirização muito forte no setor de eletricidade, e nós, do Sinergia, conhecemos muito bem, tanto através das empresas de eletricidade, como da empresa de gás, da Comgás, que também foi dividida e privatizada. Então, é mais uma luta que nos coloca. Nós temos aí acompanhado o debate do sindicato com as campanhas salariais, mas esse debate de enfrentamento, tentar impedir a privatização da EMAI é uma tarefa, na minha visão, prioritária para o Sinergia agora. Ô Wilson, nós temos, no próximo dia 15 de março, vai assumir a nova legislatura da Assembleia Legislativa. E nós temos o PL, que tem 19 deputados estaduais eleitos, que está empatado com a federação formada por PT, PV e PCdoB, com 19 assentos. O PSDB tem 9 deputados, o Partido Republicano do Tarcísio de Freitas está com 8 cadeiras, e o PSOL tem 5 ocupantes, ou seja, podemos dizer que 24 parlamentares progressistas desse total. Já é um começo para se combater essa proposta de privatização dentro da Assembleia Legislativa, Wilson? Elias, estamos aí à véspera de inaugurar um novo mandato na Assembleia Legislativa, né? A deputada Marçalia é uma deputada que tem sempre levado a nossas bandeiras do Sinergia nas lutas e certamente vai estar conosco nesse enfrentamento, mas eu volto na questão da EMAI, que é a Empresa Metropolitana de Água e Energia. Já existe uma legislação aprovada pelo Parlamento Estadual, aprovada pela Assembleia Legislativa, em 1996, ou seja, o governo do Estado ele não precisa de autorização legislativa para implementar o processo de privatização da Empresa Metropolitana de Água e Energia. A Sabesp ela passa por uma lei federal que é um novo marco regulatório do setor de saneamento, ou seja, tem uma autorização de lei federal para a privatização da Sabesp. Então, o poder de gerar uma lei nova na Assembleia Legislativa nós não temos, mas nós temos o poder político de fazer a disputa política e a disputa jurídica. Nós precisamos debater com os nossos aliados na Assembleia Legislativa como não fazer esse debate político e também debater a discussão jurídica do momento oportuno dessa privatização e acompanhar essa modelagem que vai ser proposto por uma consultoria que ainda está por ser contratada. Então, o poder da Assembleia Legislativa é centrado na disputa política, mas não vai ser necessário o atual governador pedir autorização ao parlamento, que começa no dia 15 de março, para implementar o processo de privatização, tanto da Empresa Metropolitana de Água e Energia, como da Sabesp. Então, nós podemos dizer, né, Wilson, que é bem provável que este assunto acabe sendo analisado pela Justiça, né, uma hora ou outra. Sim, é necessário, né? É necessário, a exemplo do que nós já assistimos
no processo de privatização das demais empresas, principalmente no estado de São Paulo. É preciso, à luz do que nós tivemos no ano passado, pós-privatização da Eletrobras, que agora há um movimento nacional para tentar reverter esse processo de privatização da Eletrobras. Então, nesse novo cenário, nesse novo ambiente, não só ampliar a luta política, mas também buscar o amparo jurídico. É natural que nós, todos os momentos de privatização que nós tivemos no passado, no final dos anos 90, durante o início dos anos 2000, nós buscamos e vários processos ainda se encontram em análise na justiça, vários processos de privatização. Então, nós vamos fazer, eu acredito que papel do sindicato sob a liderança do sindicato, nós vamos ter uma luta política muito forte, muito grande, e também vamos ter a disputa jurídica. Isso é inevitável. Wilson, agora mudando de assunto, o consumo nacional de energia elétrica cresceu 0,6% em comparação com o mesmo mês de 2022, informa o boletim mensal da empresa de energia de pesquisa energética. E a classe residencial puxou a alta, seguida das classes comercial e industrial. No acumulado em 12 meses, a demanda por eletricidade avançou 1,4% em comparação ao período imediatamente anterior. Essa pergunta que fica é a seguinte: é lógico que nós estamos num novo governo, o novo governo tem clara intenção de promover uma política desenvolvimentista, ou seja, de puxar o crescimento do Brasil para cima. Agora, a pergunta que fica: o setor elétrico está preparado para isso? Sim, Elias, o setor elétrico está preparado para que a gente possa retomar de maneira bastante forte, bastante efetiva, o desenvolvimento do nosso país. E aí o que nós assistimos, já inclusive falamos no programa anterior, se lá no ano em 2000, 2001, a gente fazia um debate do que fizeram com nossos reservatórios, que foi gastar toda a nossa energia acumulada, toda a nossa poupança de energia foram gastas nos finais dos anos 90 preparando o processo de privatização, e o grande debate que se fazia naquela época era que a culpa era de São Pedro, e o nosso debate, a culpa não é de São Pedro, a culpa é daqueles que prepararam o processo de privatização. E agora, não sei se nós podemos dizer graças a São Pedro, mas nós estamos diante de um momento em que nós tivemos uma recuperação muito forte do nosso reservatório. Então, nossos reservatórios da nossa hidrelétrica, eles estão hoje, todos eles, bastante acúmulo de energia. Nós, só para ter como aqui presente para nós, de novo, repetindo, eu olhei, fiz a leitura do relatório de operação do dia de ontem, e como tinha feito a leitura do relatório no dia anterior, à nossa entrevista anterior, o nosso reservatório, principalmente as hidrelétricas localizadas no Rio Grande, eles estão todos eles na casa acima de 90%. Desde o primeiro reservatório, a montante do Rio Grande, que é a usina de Furnas, que já está em 95% da sua capacidade, até o último reservatório da calha do Rio Grande, que é o hidrelétrica de Água Vermelha, que está com 92%. Então, nós temos, além dos reservatórios recuperados, com capacidade de geração muito forte, nós tivemos o programa prioritário de termoelétrica lá no ano de 2001, e houve aquele volume de energia contratada de termoelétrica, e nós tivemos o leilão de 2021, aquele leilão feito de maneira
não diria assodada, mas não com os cuidados necessários, foram realizados o leilão de emergência no ano de 2021, em que foram contratados um volume de térmicas muito grande. E essas térmicas estão, elas agora entrando e ficando à disposição do sistema elétrico. Então, nosso sistema elétrico, ele está preparado, nós temos energia girante, energia de reserva, suficiente para que possamos ter uma retomada muito forte do desenvolvimento. O setor elétrico está preparado para isso. Pegando carona até nesse assunto, a Agência Nacional de Energia Elétrica informou na última sexta-feira que a bandeira verde está mantida. Com a decisão, as contas de luz seguem sem cobrança adicional no próximo mês. E a bandeira verde está em vigor para todos os consumidores conectados ao Sistema Elétrico Nacional desde 16 de abril. Eu quero enfatizar isso, Wilson, porque, em comparação a outros países, é lógico que em alguns estados a tarifa nossa é amarga, mas se a gente comparar o que aconteceu na Europa depois do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, a melhor coisa que o país fez foi realizar a opção pela energia limpa, pela energia hidrelétrica e sem contar a eólica e outras formas de energias limpas, fugindo das termoelétricas e da energia nuclear, Wilson. Sim, Elias. Nossa bandeira, as bandeiras foi implantada no ano de 2015, foi implantado o sistema de bandeira no Brasil, né? A bandeira verde, amarela e vermelha. Depois até a gente tem feito até alguma jocosidade com a ANEEL, que a ANEEL criou a vermelha clara, a vermelha escura, e nós chegamos no ano de 2020, durante o auge da pandemia do Covid, que criaram a bandeira de emergência de crise hídrica, que foi um valor de bandeira acima da bandeira vermelha patamar 2, que é a maior que nós temos hoje, regulamentada pela ANEEL. E quando nós começamos o ano de 2022, nós estávamos nessa bandeira de emergência hídrica, nós estávamos pagando um extra na nossa tarifa de energia elétrica muito grande. E agora, com essa recuperação vertiginosa que nós tivemos dos nossos reservatórios, nós estamos na bandeira verde e, pelo histórico, nós vamos permanecer na bandeira verde ainda por muitos meses ainda. Durante esse ano de 2023, não é errado, é difícil errar quem afirmar que nós vamos passar o ano de 2023, o ano inteiro, sempre na bandeira verde. Isso é bom para os consumidores, significa que os consumidores não terão tarifa extra para pagar nas suas contas de luz. Isso é bom. Bem, e nós encerramos aqui mais uma edição, né, do nosso Panorama Energético. Hoje o Wilson Marques diretamente de Araraquara. E boa reunião, bom encontro para você, Wilson, e principalmente boa viagem de volta, que são 3 horas até a grande General Salgado. Até semana que vem, hein, Wilson? Até a semana que vem, Elias. Vamos agora para o encontro com a deputada. Eu formulei um convite para a deputada para que possa participar do nosso programa. Ela ficou animada para, na próxima semana, a gente possa ter a participação da deputada. Se eu conseguir viabilizar, nós vamos anunciar, aí eu vou divulgar, para que nós possamos fazer uma conversa, e inclusive a deputada, agora próximo ela já é deputada, está no final do mandato e assumindo o novo mandato que ela foi eleita, para que possa falar sobre essa questão da luta contra a privatização da Sabesp e contra a privatização da EMAI, que é a luta do próximo período. Então, uma boa tarde a você, Elias, e a todos os companheiros e as companheiras que nos acompanham. E aí, ó, tá vendo? O Wilson já trouxe uma novidade alvissareira, então você fique ligado nas redes sociais do Sinergia CUT,
do Sinergia Campinas para que você tenha a informação correta sobre o dia e horário dessa transmissão. Por enquanto, ótima semana para você. Tchau! Tchau!